Olha, gente, um decreto presidencial que incentiva salas e escolas especiais para crianças com deficiências tem causado polêmicas nos últimos dias. Repare, segundo especialistas no assunto, o documento é considerado um retrocesso nas políticas de inclusão aqui no Brasil e também é discriminatório. Para abordar o assunto, nós vamos falar ao vivo, via internet, com o advogado Evandro Alencar, que ele é mestre em Direito e é presidente da Comissão de Proteção aos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Pará. Doutor, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Isidoro. Quero cumprimentar você e cumprimentar a sua audiência qualificada do programa Brasil Gente. Que bom, doutor. Para a gente pode dizer boa tarde. Acabei de falar aqui com o Diego, que lá o pessoal em Coracena, a gente não vai dizer boa tarde. Usar a lupa para fazer as perguntas para o senhor aqui, porque não me parece uma boa notícia para as pessoas com deficiência. Então, eu pergunto, no geral, como essas pessoas, vamos dizer, receberam essa notícia? Pois é. Esse decreto presidencial ele foi recebido de uma maneira bastante negativa, né, e rejeitado por grande parte da comunidade das pessoas com deficiência, porque ele foi um projeto feito com a ausência de participação das pessoas e dos órgãos representativos de direitos das pessoas com deficiência, né. Além disso, esse projeto ele caracteriza-se por um grande retrocesso, como você bem apontou, nas políticas de educação inclusiva, porque ele quer retomar um modelo antigo, que é chamado de educação especial e que já foi bastante testado. Tem inúmeros estudos que apontam que ele gera segregação e exclusão social das pessoas com deficiência no contexto escolar e também impõe várias barreiras para o desenvolvimento do aluno, né? Esse projeto ele também conta com uma lacuna jurídica que legitima situações de discriminação e possibilita que as escolas regulares possam rejeitar a matrícula das pessoas com deficiência. Então, não tem sido bem recebido pela comunidade das pessoas com deficiência e pelos especialistas em geral. Agora, doutor Evandro, isso não, de alguma maneira não fere de princípios, né, princípio constitucional? Imagine o senhor, uma escola, né, uma determinada escola, simplesmente rejeitar uma matrícula. Não me parece factível, não faz sentido. Corretamente, Isidoro, não faz sentido, mas essa é uma situação muito corriqueira e inclusive, ela é criminalizada pelo nosso ordenamento jurídico como uma prática de discriminação. Né? Do ponto de vista jurídico, né, esse decreto ele viola inúmeros preceitos fundamentais da Constituição Federal de 88 e também apresenta várias inconstitucionalidades por descumprir as obrigações que o Brasil adquiriu através da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Que é um documento legal que o Brasil ele é signatário. Além disso, Isidoro, esse decreto ele afronta a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é a nossa lei referência, que trata basicamente sobre toda a vida da pessoa com deficiência e que também dispõe parâmetros básicos sobre como deve se dar o direito à educação da pessoa com deficiência. Agora, o senhor imagina, né, doutor? Então, Agora, o senhor pode imaginar, uma pessoa com deficiência, em muitas situações, até de processo judicial, tem o que os senhores advogados chamam de tramitação preferencial do feito, né? Agora, imagina não poder, numa escola, fazer a matrícula. É um negócio louco. Como é que o senhor tem percebido algum movimento de parlamentares e entidades no sentido de barrar essa medida? Sim, já existe uma grande movimentação no Congresso brasileiro e também, né, pelo movimento das pessoas com deficiência, pelos ativistas, pelas associações que tratam sobre o tema. Então, há uma perspectiva de que esse decreto ele seja ou revogado pela pressão popular ou derrubado pelo próprio legislativo, né? Outra hipótese seria a aprovação de um outro projeto de lei pelo próprio legislativo que possa modificar os parâmetros estabelecidos por esse decreto, né? Doutor Evandro, então, só para a gente encerrar, doutor Evandro, eu queria que o senhor dissesse, na sua opinião, de acordo com os conhecimentos que o senhor adquiriu ao longo desse período, inclusive à frente dessa importante comissão na OAB, quais seriam as diretrizes ou as orientações que a gente poderia ter no sentido de melhorar essa política de inclusão, ao invés de um decreto dessa natureza? Perfeito, Isidoro. Obrigado pela pergunta. O governo ele deveria direcionar recursos para aprimorar o modelo inclusivo, né? O modelo de educação inclusiva ele prega a igualdade de oportunidades e o convívio comum entre todos os tipos de alunos, né? O governo poderia também capacitar mais os professores, investir em acessibilidade
acessibilidade e no que nós chamamos de tecnologias assistivas, que possibilita que o aluno esteja integrado e incluído na sala de aula com absoluta cumprimento dos seus direitos, né? Doutor Evandro, muito obrigado pela participação aqui no Nosso Brasil Urgente. Vamos torcer para que uma frente parlamentar com mais de 50 ou 60 entidades possam fazer algum movimento no sentido de barrar, porque isso não me parece algo sensato, doutor. Muito obrigado pela participação aqui. Muito obrigado, a gente agradece a oportunidade. É isso, vamos seguir na luta.